Eu estava pensando hoje à tarde que eu provavelmente sou o preletor mais velho aqui. E eu falei, ai. Por um lado é positivo, né? Que o pessoal pensa, ele deve ter mais sabedoria. Por outro também é positivo, porque o pessoal fala, ele é velho e não entende. Então eu posso falar qualquer coisa que você não vai ficar chateado comigo, amém? Mas toda vez que eu tenho vindo no Brasil, meu coração se enche de expectativa. Hoje à tarde eu estava em casa, estava no hotel e estava estudando, e Deus colocou no meu coração de mandar mensagem para duas pessoas especiais para essa nação e que me abençoam muito. O meu sogro Thomas, que veio para o Brasil há 37 anos atrás, quando o Brasil era uma outra história, e agradecer ele pelo preço que ele pagou para essa nação, as lágrimas que ele derramou. E eu sou tão grato a Deus. E Dan Duke, eu mandei uma mensagem para ele hoje só para dizer o quanto nós somos tão gratos àqueles que Deus enviou para essa nação. E agora esse próximo passo, essa próxima etapa, Deus vai pegar você e vai usar você de uma forma tremenda. Você é separado para esse Deus santo. Vocês entendem isso? Vocês podem orar por mim para que Deus me dê graça para compartilhar o coração dele com vocês. Deixa eu explicar por quê. Toda vez que eu pego o microfone, tem 30 e tantos anos que eu prego, mas eu subo apavorado, porque eu estremeço. Meu Jesus. Porque vocês são ovelhas do meu Senhor. E vocês são a noiva do Cordeiro. E eu não quero te dar nenhuma comida envenenada. Eu olho para você com muito respeito, porque eu sei o jeito que Jesus olha para você. Você não tem ideia a maneira como Jesus olha para vocês. Os olhos dele nunca pararam de queimar de zelo pela sua igreja e de amor pela sua noiva. Ele é um Deus santo. E ele tem ciúmes da sua igreja. Meu Jesus. Então eu queria que vocês estendessem as mãos. Ora para mim, para o seu irmão Judson, para que Deus me dê graça. Eu e April amamos o Brasil tanto. Como eu disse antes, eu estava pensando, eu sou provavelmente o mais velho dos preletores aqui. Fábio colocou 46, eu estou com 56. E sabe aquelas palavras, aqueles textos que ficam, como que fala, te perseguindo? Tem um texto que está me perseguindo já tem um mês. Parece que minha Bíblia está viciada, ela só abre naquele texto. Só naquele texto. E aí hoje de manhã eu falei, sabe de uma coisa? Vou pregar sobre esse texto. Vou começar, já que o Senhor está me dando esse texto. Mas é sobre Ezequiel capítulo 33. E eu acho que a razão pela qual esse texto está me perseguindo é porque esse texto tem a ver com Vocês têm que orar um pouco mais, ora um pouco mais. Fala, ajuda Judson para ele não ficar empolgado, para ele conseguir pregar o que ele precisa pregar essa noite. O Ezequiel 33, ele fala sobre a responsabilidade do sentinela. O Senhor fala, olha, você é um sentinela.
Deixa eu te explicar o seu trabalho. Você tem que falar aquilo que eu te mando falar. E se você não falar, ai, eu vou cobrar o sangue de você. Parece uma coisa injusta, né? Mas o Senhor fala, você é meu sangue. Mas se você falar e eles não ouvirem, não é seu problema. E esse texto em Abacuque, capítulo, acho que é capítulo 2, o texto usado ali, ele diz, olha, eu sou sentinela e eu estou no meu posto. Vira para o seu irmão e fala, Deus precisa de sentinelas que são separados para estar no seu posto. Agora no versículo 31, que é o versículo 31 e 32, na minha tradução é um pouco mais dolorosa. E quando eu li esse texto, me machucou, mas ao mesmo tempo mexeu comigo. E esses dois versículos estão me perseguindo. E eu não vou falar muito sobre eles, porque eu precisava de muito tempo para falar sobre eles, mas é uma introdução para vocês saberem por que eu vou conversar com vocês sobre alguns assuntos hoje. O Senhor falando com Ezequiel, o Senhor diz assim, olha, o meu povo vem a você como costuma fazer, e senta-se para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca expressam devoção, mas o coração deles está ávido por ganhos injustos. De fato, para eles, você não é nada mais que um cantor que entoa cânticos de amor com uma bela voz, e que sabe tocar bem um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Eu tenho uma palavra para a nação, para os músicos do Brasil, mas não é hoje. Mas deixa eu te dizer aqui. O Senhor vira para Ezequiel e fala, filhão, deixa eu conversar com você. Vai doer, mas deixa eu te dizer uma coisa. Esse povo te ouve pregar, mas eles não praticam o que você está entregando. E ele fala, deixa eu te falar algo que vai doer mais ainda. Eles acham que você é apenas um cantor romântico, que tem uma bela voz. E eles vêm até você porque querem ouvir a sua música, porque um cantor romântico toca na alma. Então, filho... Mas quando eu estava lendo esse versículo, dependendo da pessoa que lê, ela fala, aleluia, era o meu sonho ser cantor gospel e tocar na alma das pessoas. Vira para alguém que está do seu lado e fala, você é mais do que isso. Vira para alguém que está do seu lado e fala, você é mais do que isso. Tem gente que investe toda a energia dele em se tornar um cantor que é reconhecido pela sua bela voz e as suas belas canções. E o Senhor fala, Ezequiel, infelizmente eles só te veem como cantor famoso e conhecido que tem belas vozes. Eles não entendem que você não foi chamado para isso. Você foi chamado para ecoar o som dos céus. Tem gente fazendo campanha no monte só para se tornar um cantor, quando Jesus está te dizendo, eu quero que você seja a minha boca. Jesus está chamando os cantores para um lugar diferente. Aquele cara toca bem o instrumento. É o que eles diziam de Ezequiel. Uau, você viu o que ele faz na guitarra? Faz a guitarra falar. Você viu o que ele faz no baixo? Faz o baixo falar. Mas o que ele faz no espírito? Eu não sei, mas na minha alma eu fico empolgado. Quantos estão me entendendo? Jesus está virando uma página nessa nação. E Ele vai trazer de volta para alguns lugares
aqueles que foram chamados para o seu posto. Se você saiu do seu posto, você vai voltar para o seu posto, para o lugar que Deus te chamou para ser, para a posição que o Senhor te chamou para estar. Quantos estão me entendendo? Então, isso é um pouquinho do que está no meu coração. Por isso eu decidi conversar com vocês. E eu não quero apenas vir aqui fazer um barulho que vocês gostam, mas eu quero voltar para casa sentindo que eu conversei com vocês. E eu falei com vocês o que eu creio que vocês precisavam ouvir nessa nação. Então, eu estou estremecido por dentro. Porque... porque eu preciso falar essas coisas. Às vezes eu penso, o meu caso é pior ainda do que Ezequiel. Que Ezequiel pelo menos tinha uma voz boa. Eu lembro uma vez no Canadá que a mulher falou: nossa, a primeira vez que eu ouvi você cantar, eu falei, quem deixou esse cara com voz de pato rouco cantar? É pior, meu caso é pior ainda. E eu queria dar para vocês alguns conselhos, bem rápido. Eu gostaria de deixar minhas impressões sobre o que creio precisamos prestar atenção como igreja nessa hora. Vocês têm paciência comigo? Mais uma vez eu digo, você não precisa, você pode jogar tudo que eu falar fora, mas eu quero simplesmente falar aquilo que eu acho que é importante. Algumas coisas. Eu quero enfatizar o quanto eu amo vocês e com santo temor compartilho. Com santo temor eu compartilho essas coisas para vocês. No início desse ano, o Senhor falou algumas coisas no meu coração. Eu tenho um amigo nos Estados Unidos que ele está lutando com uma doença chamada doença autoimune. Os rins dele não estão funcionando quase. Mas eu perguntei, mas como você desenvolveu uma doença no rins? Ele falou, meu rins é perfeito. Só que o meu corpo está matando o meu corpo. Eu falei, mas o que é isso? Ele falou, é uma doença autoimune. Eu falei, mas como assim? Jesus falou comigo, Judson, o meu corpo no Brasil está comendo o próprio corpo, está com uma enfermidade autoimune. Ei. Gálatas capítulo 5, versículo 15. Ele diz assim, porém se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente. Ei! Vira para o seu irmão que está do seu lado e fala, cuidado. Se nós mordermos uns aos outros e devorarmos uns aos outros, talvez nós vamos nos destruir mutuamente. Chegou a hora onde a maturidade não é morder o seu irmão, mas a maturidade é instruir e ser instruído, é trazer para um lugar onde humildemente confronta em amor e trata em amor. Esse é outro estudo. Come on. Então, o primeiro conselho que eu quero dar para vocês, vamos pedir ao Senhor para que Ele cure a enfermidade no corpo, uma doença. Talvez eu estou errado, tá? Você pode falar, Júlio, você é doido. Aleluia, pelo menos um amém. Aleluia.
A gente senta nas nossas mesas para comer uns aos outros em vez de comer o cordeiro. A gente senta em nossas mesas para comer a carne dos nossos irmãos em vez de comer a carne do cordeiro. Por isso, quando o juízo vem, os príncipes estão em risco. Come on, Jesus. Os primogênitos estão correndo o risco, porque em vez de comermos o cordeiro, estamos comendo a carne uns dos outros. Em vez de falarmos de Jesus, nós estamos falando uns dos outros. Come on. Come on. Quantos estão me entendendo? Escuta bem. Uma coisa é confrontar o que está errado, falar sobre os pecados, confrontar o seu irmão em amor. Eu não estou falando que você tem que fazer vista grossa para as coisas erradas. Não me entenda mal. Isso aqui é outro estudo também. Vai lá, isso aí a Nívia vai dar essa continuação. Eu me preocupo com a doença autoimune na igreja e na nação brasileira. Segunda coisa, segundo conselho. Eu falei na escola, tenho falado na escola Samuel, com alguns alunos da escola Samuel, e tem sido um tempo precioso. Nós precisamos de Timóteo. Em 1 Timóteo, Paulo fala: Timóteo, por essa razão eu te deixei em Éfeso. Vira para o seu irmão: por essa razão você está aqui. E eu estou resumindo. Ele falou assim, em resumo, para você pôr fim a essas discussões inúteis. Vira para o seu irmão e fala: você foi chamado, velho, para pôr um fim nessa palhaçada de discussões inúteis que não levam a nada, que não glorificam o Cordeiro, que não exaltam o Senhor dos Senhores. Quantos estão me entendendo? Nós precisamos dos Timóteos no Brasil, que coloque fim às discussões inúteis. Eu falei com os irmãos na escola Samuel, que a minha tradução diz assim: em vez disso, foque no plano redentor. Eu amo essa minha tradução, porque ela falou assim: em vez dessa coisa toda, volta a falar de Jesus, volta a falar da obra da cruz, volta a falar do Cordeiro de Deus, volta a falar daquele que morreu, desceu ao inferno, ressuscitou ao terceiro dia. Eu suplico a vocês, pregadores do Brasil, para de encher linguiça, para de falar do Jesus amado, para de falar da sua glória humana, do seu método, da sua estrutura. Começa a falar daquele que morreu na cruz, por favor. Alguém precisa pregar sobre Jesus. Alguém precisa pregar sobre o plano redentor. Alguém precisa pregar sobre a obra da cruz. Jesus, 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 Jesus. Jesus está chamando vocês para um outro lugar. Sai do terreno das discussões inúteis e entra no terreno do plano redentor. Eu quero convidar vocês. Jesus está conversando sobre algo maravilhoso. Vocês não têm ideia. Ele tem planos maravilhosos. Ele tem coisas no coração dele, que ele está conversando numa mesa onde o Cordeiro está assentado. Ele está contando o coração dele. Mas enquanto a gente está no terreno de discussões inúteis, nós não ouvimos o coração do Pai. Eu quero falar um pouquinho mais sobre a igreja de Atos.
Vamos lá, a gente vai terminar rapidinho, vamos lá. Atos 19, a igreja de Éfeso nasceu ali. Eu não vou ler todos os versículos por causa do nosso tempo, mas no versículo 11, Paulo chega. Jesus. Jesus. Ah, Jesus. Ah, Jesus, meu Deus. Em Atos capítulo 19, Paulo chega, conhece aquele pessoal de Apolo, e aí ele fala, tanta coisa sobre esse capítulo que, meu pai. Mas aí ele fala, vocês já receberam o Espírito Santo? Eles falaram, não. Aí ele põe a mão, eles são cheios do Espírito Santo. Por 2 anos Paulo fica ali na escola, né? Naquela escola, e ele começa, ali nasce algo violento sobre Éfeso e Efésios. E no versículo 11, olha, a igreja diz assim, ó, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, e de modo que até os lenços e os aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados das suas doenças, e espíritos malignos saíam deles. Vira para o seu irmão e fala, meu pai, eu não queria ser membro dessa igreja não, desequilibrada. O cara trazia um lenço no culto para ser curado. Que desequilíbrio teológico. Eu não queria membro dessa igreja não, Gustavo, doido. Meninos na fé, bobos, criam em qualquer coisa, acreditavam em qualquer coisa. Se estava na Bíblia, eles acreditavam. Se ela falado que era Jesus, eles criam. Era um povo Come on. Só você que está vendo isso aqui? Seja verdadeiro. Eu estou aqui com o lenço de Paulo. O irmão está amarrado. Irmão, para com essa palhaçada. Quantos de vocês falariam isso? Eu falaria isso. Vamos ser verdadeiro, Fábio. Vamos, não é? Mas, no entanto, está aqui na Bíblia. Era o primeiro amor. Acreditava em tudo. Cria. Pulava de cabeça. Se é para fazer, está na Bíblia, eu vou fazer. Se está escrito, eu vou viver. Se Jesus falou que eu posso, eu creio. Imaturos, crianças. Eu não quero nem parecer que eu já fui membro dessa igreja. A igreja meio sem meio estranha. Porém, a primeira dificuldade da igreja de Éfeso foi com a avareza. O primeiro conflito é que naquela cidade de Éfeso tinha um povo que ganhava dinheiro com idolatria. Então esses criaram um movimento para parar o que Deus estava fazendo em Éfeso. A idolatria continua tentando parar o que Deus está fazendo na igreja. A idolatria que sustenta, nascido da avareza. Vira para o seu irmão e fala, Judson não pode falar isso. Mas ele acabou de falar. A avareza é o inimigo da igreja, da relevância da igreja nessa nação. Come on! Falei. Jesus. Como eu falei com vocês, quero só conversar. Tem hora que eu fico bem empolgado. Essa igreja, ela lutou com tantas coisas, com tantos falsos apóstolos, com tantos profetas estranhos, os nicolaítas, isso, aquilo, outro. E quando nós chegamos em Apocalipse, a primeira igreja que Jesus fala é com ela. E eu quero dar para vocês o último conselho dessa noite. Depois nós vamos adorar e orar. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2.
Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: eis o que diz aquele que tem as sete estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Sabe, tem uma tradução que diz assim: você expôs os impostores. Vira para o seu irmão e fala: igreja de Éfeso aprendeu. Ela expôs os picaretas. Vira para o seu irmão e fala: aleluia. Aleluia. A igreja de Éfeso expôs os picaretas. Expôs os falsos apóstolos, os falsos profetas. Aqueles que eram impostores, que queriam se dar bem aos custos da igreja, que queriam ou seja, houve uma onda de exposição desses falsos e manipuladores e tudo mais. Diz assim: você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Meu pai, que igreja violenta. Aí Jesus vai e fala isso no versículo 4. No entanto, contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu e arrepende. O que eu vou falar para vocês é Judson falando. Eu creio que o Espírito Santo me falou isso. E é muito sério. Mas pode ser loucura da minha cabeça. Mas deixa eu dizer uma coisa. Quando eu estava lendo esse texto, eu já li esse texto 1 milhão de vezes. O Espírito Santo falou: lê de novo, filho. Eu falei: tá bom, Senhor. Ele falou: Judson, vocês no Brasil correm um grande risco. Eu falei: qual o risco, Senhor? A exposição dos falsos pode endurecer o seu coração. Igreja brasileira, eu venho com muito amor para falar com vocês. A exposição dos picaretas pode fazer com que você abandone a fé simples, a fé dos olhos brilhando, a fé de rolar no chão, cheio do Espírito Santo, a fé... Porque você se torna cético ao mover de Deus, e você chama isso de maturidade. Eu não vou ser bobo mais, eu não caio em qualquer picaretagem mais. Eu vim aqui no Brasil para dizer isso para vocês. É Deus que está expondo, sim, porque vocês amadureceram. Deus, vocês estão expondo, sim, os picaretas, mas tome cuidado para que no processo o seu coração não endureça e você não creia mais no mover do Espírito e nas coisas simples do Espírito, e você seja um crente intelectual, sabe tudo, discerne tudo, mas não tem fogo, não tem paixão, não tem intimidade, não tem presença de Deus. Você não me perdoa, também não estou nem perdoa para você ir para o céu, mas você me perdoa. Vocês sabem todos os nomes dos picaretas, mas falta lágrimas quando fala o nome de Jesus. Seu coração já está endurecendo. Meu Deus! Você não acredita mais. I do not want to come to a nation. Eu não quero vir para uma nação seca. Porque eu conheci vocês
quando seus olhos brilhavam, quando falavam o nome de Jesus. Eu conheci vocês quando os ministros de louvor não era a atração principal da noite, quando você não sabia quem compôs a música, você só queria cantar, você não sabia qual era o preletor que ia pregar, você só queria ouvir Deus. Eu te conheço quando você tinha o seu primeiro amor e era lindo. Como diz aquele versículo, irmão, gato escaldado de água quente tem medo de água fria. Não é verdade? Onde está aquele versículo, Gustavo? É assim que você está começando a se portar. O cara vem aqui na frente e fala, deixa eu checar se não tem nenhum escândalo dele. Eu estou gravando podcast, eu já falei com o menino, checa se esse cara que vai fazer podcast não tem algum escândalo. A gente fica com medo de tudo. O pessoal me liga, toma cuidado com quem você entrevista. Come on. Você está com medo de quê? Antes você dançava com lencinho. Você cria até que lenço de Paulo curava. Eu sei, eu conheci você, você escreveu e tudo. E Jesus movia. Você fala, eu dancei com Jesus essa noite. O cara fala, mesmo, glória, me conta. Hoje fala, irmão, você está precisando ler um livro que eu vou te indicar. Não é bem assim, isso é manipulação emocional. Isso é indução. Eu estou com saudade dos seus olhos brilhando quando você fala o nome de Jesus. Eu estou com saudade quando nós não pregávamos para a janela. Deixa eu te explicar o que é pregar para a janela. Mical estava na janela. Davi tinha que escolher, eu agrado Mical na janela, eu agrado a presença de Deus. Ele podia dançar para Mical, seria a dancinha do passinho. Oh, língua, tem que guardar, guarda Jesus. Se eu falar, ele segurei, se saísse ia perder metade da congregação agora. Glória a Deus. Ei, Jesus. A exposição dos falsos é necessária, mas abandonar o primeiro amor é loucura e insanidade. E por falar em abandonar, eu sempre achei que ela perdeu o primeiro amor. Eu sempre achei que o diabo chifrudo, cabeludo, não sei de onde, roubou o primeiro amor. Mas ela decidiu abandonar. E ela usa aquele versículo, quando eu era criança, eu falava como criança. Eu adorava como esse povo aí, tá vendo, chorando? Tá vendo? Eu era como esse povo. Eu ia nessas conferências da Nívia Soares, sabe? Eu andava com esse povo, mas agora eu amadureci. A gente não usa, a gente decide abandonar. Quantos de vocês estão me entendendo? Eu tenho que parar por aqui. Sério, vamos refletir nisso. Ele é tudo que eu tenho. Ele continua sendo o mesmo, sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo, sendo o mesmo, sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo, sendo o mesmo, sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo, sendo o mesmo, sendo o mesmo. Jesus falou, se você continuar assim, você vai perder o candelabro. É a sua identidade.
para nada mais serve. Você só vai contar a história dos picaretas que você expôs. Glória a Deus. A nação brasileira não pode ser conhecida como a nação que simplesmente expôs o errado, mas que não abandonou o seu primeiro amor. Deixa eu dizer para vocês, a igreja brasileira, eu estava ministrando para alguns pastores, o Espírito Santo veio sobre nós agora na Flórida. O Espírito Santo começou a falar conosco. Sabe o que eu quero de que vocês sejam? Eu amo vocês porque vocês queimam. If you do not burn, se vocês não queimarem, para que serve? Se você ministra louvor, mas você não queima. Se vocês adoram, mas não queimam. Eu sei que essa mensagem não agrada a uma grande maioria da igreja hoje. Mas o primeiro amor da igreja de Éfeso era questionável para nós teólogos. E é lá que Jesus fala: me encontra lá. Você lembra? Você abandonou. Eu quero que você ache ele de novo. Eu me lembro uma vez, e eu quero que vocês não entendam errado o que Fábio falou esses dias, o que Vinícius falou esses dias. Quando a gente fala para não ser nostálgico, para entender o que Deus está falando hoje, os princípios são os mesmos, eles não mudam. É igual você virar para mim e falar: irmão, os querubim, esse negócio de santo, santo não envelheceu, não? Pensa bem. Quanto tempo que os anjos estão clamando santo, 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 santo? Não é isso que o Fábio está falando, nem que eu e Nívia estamos falando aqui. A glória é a mesma, a santidade é a mesma, a revelação é a mesma, o do Deus Santo é o mesmo, o Deus tremendo é o mesmo, o Deus maravilhoso é o mesmo. A paixão por Jesus não pode morrer. I beg you in the name of Jesus. Eu suplico a vocês, em o nome de Jesus, não abandonem o seu primeiro amor. Meu Jesus amado, quero voltar a queimar como um dia queimei. Do you want to share something? Pode compartilhar. Eu sinto da gente orar especificamente por uma cura aqui nessa noite. Pessoas que estão aqui, estão nos assistindo online. Nós vamos orar por uma cura. Pessoas que estão aqui viram tantos escândalos, pessoas que admiravam caindo, falsos profetas sendo desmascarados, pessoas que foram fiéis e referências no passado que hoje estão falando maluquice. E o próprio Senhor está virando as mesas, o próprio Senhor está derrubando. Mas tem pessoas aqui que quando começaram a olhar isso, a tristeza e a amargura começou a gerar esfriamento, frieza. Tem pessoas que estão questionando hoje, será que esse negócio de dom espiritual é verdade mesmo? Será que esse negócio de dons de línguas é real ou é coisa da nossa cabeça? Será que dom de profecia é algo que realmente existe? Porque tem tanta manipulação, tanta maluquice. Tem gente aqui que foi tocado literalmente por falsos profetas. Tem gente aqui
que foi amaldiçoado por pessoas. Tem gente que foi ferido. E às vezes quando a gente fala de igreja local, você fala não, por causa das suas experiências com lobos. Eu sinto que essa palavra do jutsu aqui é um convite para a cura. É um convite para a cura. O Senhor está curando o movimento profético do Brasil. Isso tudo que está acontecendo não é o diabo que está atacando a gente, é Jesus que está purificando a igreja. Você precisa entender isso, é Jesus que está purificando a igreja. E Ele está chamando a gente para o primeiro amor. Então se tem alguém aqui nessa sala que está passando por isso, você se decepcionou com a igreja, você se decepcionou com líderes, você se decepcionou com pessoas que você admirava, e você sente que isso está tentando te puxar para esse lugar de frieza. Nós queremos orar por uma cura do Espírito em você. Se você está aqui e você sente que você está passando por algum nível de frieza, se você sente que você está passando por algum nível de crise de fé, isso tem muito a ver com essa exposição. Eu quero que você fique em pé. Você sabe que você não vive essa paixão como você vivia no passado. Se você quer voltar para esse primeiro amor, nós vamos orar por cura. Você pode levantar suas mãos? São muitas pessoas. Espírito Santo, Espírito Santo, vem como fogo, mais uma vez. Acende o fogo da tua presença no interior dessas pessoas. Que toda semente de falsos profetas, falsos líderes, que está gerando amargura, dor, vem Espírito Santo e libera cura agora. Cura agora. Cura. 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 Estende a sua mão sobre nós nesse lugar, Senhor, e destrói as fortalezas da mente que se levantam contra o conhecimento de Jesus. Libera o teu fogo aqui, Senhor, e sara o nosso coração, sara as nossas emoções. Em nome de Jesus. Talvez você diga: Jesus, o Senhor não sabe o que os meus amigos fizeram comigo. Olha a ferida. Eu confiava nesse ministério, eu confiava nesse irmão, eu confiava nele outro. Jesus fala: vem cá, filho, deixa eu te mostrar as feridas que os meus amigos me fizeram. Se eu continuei queimando, você continua também. Se eu não abandonei o primeiro amor, que é desde a eternidade, você também não pode abandonar. Essa noite é uma noite de cura, Nível. Enquanto os profetas não forem sarados e curados, eles não vão conseguir levar a igreja para onde a igreja precisa ir. Eu sinto o Espírito Santo, sabe, os profetas, os cantores vão ser chamados nessa hora. A próxima mensagem que nós vamos liberar nessa nação é os cantores, vai ver uma coisa violenta. Mas eu quero dizer uma coisa, Deus, em nome de Jesus, nós liberamos cura agora. Isso. Alguns de vocês disseram: é isso aí, Júlio, eu abandonei o meu primeiro amor. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui para frente. Você vai declarar: eu não mais vou deixar o meu primeiro amor. Deixa eu te contar as bobagens que eu fazia quando era cheio do Espírito Santo, quando começou. Agora, se você entrar lá em casa de madrugada e ver também as coisas doidas que eu continuo fazendo,
Sabe por que eu me recuso a abandonar a minha fome por Jesus e a minha paixão por Ele? Se eu fico um dia sem chorar na presença dele, ajude, se você é muito emocional. Eu não estou nem aí se você acha que eu sou emocional. Eu não estou nem aí se você acha que eu sou desequilibrado. Mas eu quero dizer uma coisa: sai da frente, porque eu quero beijar o Cordeiro de Deus. Me dá licença, porque você não morreu na cruz por mim, mas Jesus morreu na cruz por mim. Excuse me dá licença, eu quero beijar aquele que se entregou por mim. Vem a mim com seus argumentos bonitos e lindos, tentando me convencer. Vem comigo contando a história dos falsos profetas, que são verdadeiras, para me convencer de que Deus não fala mais através de vasos corrompidos. E eu te apresento Deus falando através da jumenta de Balaão. Eu não estou nem aí, eu quero ouvir a voz de Deus. Eu estou com fome, eu quero que Deus fale. Hey, Jesus. Começa a adorar Ele aí onde você está. Começa a adorar aí onde você está. Essa noite a doença autoimune vai ser curada através de você queimando por Jesus. Nós vamos recusar a devorar uns aos outros. Nós vamos recusar a comer a carne uns dos outros. A gente vai falar: isso aí é o cordeiro. Se é o cordeiro eu como, mas se é a carne do meu irmão eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para isso. Se é o cordeiro eu como, mas se é a carne do meu irmão eu não tenho tempo para isso. Se é o cordeiro eu quero. Quando eles vierem até você, olha aqui as feridas que minha igreja fez, que os meus amigos vieram. Você traz ele, vem aqui que eu vou te mostrar as feridas que Jesus recebeu na casa dos seus amigos. A gente precisa adorar um pouquinho nessa atmosfera. Você que está no chão aqui, você vai descobrir. Começa a adorar o Senhor. Cadê os irmãos? Adoração, vem cá. Ei. Judson, mas você não sabe quantos picaretas tem no Brasil. Mas Jesus nunca mentiu para mim. Jesus nunca me traiu. Jesus nunca me passou para trás. Jesus continua sentado no trono. Jesus continua me amando. Jesus continua queimando de amor por mim. O que ele fez? O que Jesus fez contra você, para que você não o ame mais? O que Jesus fez? Me conte o que ele fez contra você. Ei. Pega o seu primeiro amor pela fé. Vamos adorar. Daqui a pouco nós vamos orar por você. Quando olhamos para Ele, somos sarados.
Olhem para Ele, que foi transpassado. Olhem para Ele, olhem para Ele, que foi transpassado. Santo, 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 Deus poderoso. 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 Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, 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 Deus poderoso. Santo, 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 Deus poderoso. Então abra o livro, rompa os selos, dignou. 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 Abra o livro, rompa os selos, Em 1970, houve um grande mover nos Estados Unidos. Hoje eu encontro muitos daqueles homens que foram cheios. Havia um mover de canções espontâneas, de glória de Deus, de presença de Deus. Mas a maioria deles hoje, um grande parte, se tornaram céticos. E quando eles falam daquele mover, que milhares e milhares de jovens foram salvos, eles falam com um sorriso cínico. Tipo assim, a gente era bebê, a gente não sabia o que a gente estava fazendo.
O que eles não sabem é que quando eles riem cinicamente, os céus choram copiosamente, porque o céu fala: como eu tenho saudade daquela sua inocência na adoração, daquela sua pureza na adoração. Como eu tenho saudade quando as suas roupas eram simples, porém a sua adoração era real. Como eu tenho saudade quando as suas vestes e os seus atavios eram simples, mas a sua adoração era real, era de realeza. Tire esses ornamentos, porque eu quero te ver como você era, inocente, pura. Às vezes eu ouço canções que a gente cantava há 30 anos atrás. Eu falo: meu pai, como que eu era doido de cantar essas coisas. O Jeová Júdice, naquela época você era inocente. Agora vocês perderam a inocência. Vocês cantavam porque vocês não tinham maldade, havia pureza, havia inocência. Como eu tenho saudade da inocência e da pureza do primeiro amor. Levanta as suas mãos e fala: Jesus, eu quero encontrar. Não deixa meu coração esfriar. Holy, holy, santo, Deus poderoso. Alguém, por favor. Santo, Faz os nossos corações queimar enquanto declaramos isso. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Reacende a
chama a olharmos para o Cordeiro e declarar a sua dignidade. Que os nossos olhos fiquem fascinados mais uma vez. Que os nossos corações queimem de amor mais uma vez. Como antes, como nos primeiros dias. Dizemos santo, digno é o Cordeiro. Tu és Nós dizemos santo, nós dizemos santo, dizemos santo. Deixa eu te dizer uma coisa. Há 2 meses atrás eu estava aqui no Brasil. Eu voltei tão encorajado, porque eu descobri que existe uma fome nessa nação, que as pessoas nem sabem colocar em palavra o que é. Eles estão sentindo falta de algo que eles nem sabem o que é. Eles estão sentindo falta dessa presença de Jesus. Eles já tentaram todos os métodos,
já compraram todas as apostilas, já leram todos os livros, mas eles não sabem dizer: nós continuamos com fome. O que é isso? É porque você nasceu para algo mais. E eu estou vendo gotas de algo fresco sendo derramado sobre as nações. Coisas que a gente viu há 30 anos atrás estão acontecendo. Eu me lembro, agora, 2 semanas atrás, nós fazemos um café de pastores toda semana, lá que você já foi, Fábio. A gente estava adorando, normalmente tem americanos, brasileiros e hispanos. Nesse dia só tinha brasileiros. E a gente estava adorando a presença de Deus ali. De repente alguém passou, indo para o escritório, para o consultório de terapia. Não conseguiu passar, ficou travado e começou a chorar, porque a presença de Deus estava ali. Os irmãos saíram lá fora e começaram a orar com essa pessoa, com essa mulher. E aí ela falou: não estou conseguindo ir para a terapia. Aí ela entrou na terapia e a gente continuou adorando. Na hora que a gente estava terminando, ela saiu da terapia e entrou direto na cafeteria onde nós nos reunimos, com lágrimas nos olhos. A gente não estava cantando em inglês, estava cantando em português. Mas parece que a presença de Deus continua atraindo os pecadores. Deixa eu dizer uma coisa: a presença de Deus continua sendo mais competente do que as minhas estratégias e do que as minhas palavras. Eu te prometo, se vocês atraírem Jesus, Ele vai mudar essa nação. Se vocês atraírem a glória de Deus, como seus pais atraíram, viu? Seus pais atraíram. Vocês vão ver o que Jesus vai fazer na geração de vocês. Vocês vão ver o que Jesus vai fazer nessa nação. Eu me recuso a deixar de falar a verdade com vocês. Não abandone o primeiro amor. Santo és, Senhor, sobre o trono.
Senhor, nós te entronizamos nessa noite, Jesus. Nós levantamos o teu nome, Jesus, o único nome que é digno. O nome pelo qual nós somos salvos, somos libertos, somos transformados. Esperança viva que move o nosso coração. Nós te adoramos, Senhor, nesta noite. Te damos honra, te damos glória. Somos gratos ao Senhor, Deus, pela bondade e a misericórdia que nos seguem a todo dia, Senhor. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor não desiste da tua igreja, do teu povo. O Senhor nos ama com amor eterno e nos resgata, e nos sara, e nos cura, e nos restaura, e coloca um anel do nosso dedo, novas vestes, vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado. Aleluia, 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 aleluia. Digno é o Senhor sobre o trono, sobre o trono está. Soberano, Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, és digno, 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 mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Dê um abraço na pessoa preciosa que está do seu lado. Graças a Deus por Jesus. Graças a Deus por Jesus. Ele permanece fiel.